Por hora, eu vou falar de outra profecia relacionada àquele país, a Pérsia. No livro de Daniel, capítulo 7, você pode ler que Daniel fala dos reinos que iriam dominar o mundo após os babilônios. E ele fala de animais que Deus mostrou para Daniel em sonho, e o primeiro animal representava a Babilônia, que era um leão com asas, símbolo básico da Babilônia, e o segundo animal, que tem um desenho aí, ele diz justamente assim, Daniel capítulo 7, versículo 5. A seguir, apareceu o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados. Na boca, entre os dentes, ele trazia 3 costelas, e lhe diziam, levante-se e devora muita carne. O próprio livro de Daniel vai explicar depois o que são esses animais, e ele diz assim, capítulo 7, verso 17. Esses grandes animais, que são 4 reis que se levantarão sobre a terra. O primeiro nós sabemos que é a Babilônia. O segundo, evidentemente, a Medopérsia. O fato do urso estar com um lado maior do que o outro, uma escoliose ali, é porque você tinha os 2 grandes conquistadores, Ciro e Dario. Um era tio do outro. Um era maior do que o outro. Lembra que, eu até mostrei para vocês aqui, olha o tamanho da Média, olha o tamanho da Pérsia. Um era maior do que o outro. E olha nesse mapa aqui, 3 foram os reinos que enfrentaram a Medopérsia e quase a impediram de assumir o poder. Que reinos eram esses? A Lídia, e a Lídia era fortíssima, foi na Lídia que inventaram a moeda, tá bom? Depois eu vou falar sobre isso para vocês. A Babilônia, do Nabucodonosor, na época já não era mais ele, já tinha morrido, e o Egito dos faraós. Por isso que o urso que o Daniel vê em visão, ele tem 3 costelas na boca, que representam esses 3 reinos. Quando você vai para Daniel capítulo 8, novamente você tem uma profecia referindo-se à Medopérsia. Olha o que diz aqui Daniel capítulo 8, diz assim, verso 2. Quando eu tive a visão, parecia que eu estava na cidadela de Suzã. Suzã é Pérsia, atual Irã. Daniel viveu no Irã, que fica na província do Elão. Elão é dos elamitas. Nessa visão, eu estava junto ao rio Ulai. Levantei os olhos e eis diante do rio estava um carneiro que tinha 2 chifres. Os 2 chifres eram compridos, mas um era mais comprido que o outro. E o mais comprido apareceu por último. Aí ele diz que o carneiro dava marradas para, ou chifradas, se você preferir, para o oeste, para o norte, para o sul, e nenhum animal lhe podia resistir. Aqui está o desenho do que Daniel viu, o carneiro. E olha que como o urso tinha um lado maior que o outro, o carneiro também tinha um chifre maior que o outro. E o próprio anjo vai explicar, e depois vem um bode com um chifre e acaba com o carneiro. E o anjo que traz a visão para Daniel, ele vai explicar para Daniel o que significam aqueles animais. Olha o que ele diz aqui. Deixe-me ver para vocês. O bode se engrandeceu. Aqui, olha. Capítulo 8, versículo 20. O anjo explica para Daniel assim. Aquele carneiro com 2 chifres que você viu são os reis da Média e da Pérsia. E o bode peludo é o rei da Grécia. E foi exatamente isso que aconteceu. Alexandre o Grande foi aquele que tirou a hegemonia, o poder dos persas. Já que eu falei antes da língua persa, mas eu mostrei a foto do Behristo muito de longe, eu vou mostrar para vocês uma fotografia de um painel que está no Museu Britânico hoje com a escrita persa, usando ainda o estilo de escrever cuneiforme, mas esse é persa. A forma da letra, ou da sílaba, é a mesma, usada para o acadiano, para o sumeriano, mas significa outro idioma, o idioma persa. Agora, deixa eu falar com vocês, para correr aqui com a live, eu peguei isso aqui do chat GPT, mas eu quero até aproveitar uma sugestão quando você usar a inteligência artificial. Não deixe que a inteligência artificial pense por você, nem estude no seu lugar. Como eu já conheço os reis da Pérsia mencionados na Bíblia, e eu tinha que entrar na live aqui, o que eu fiz? Eu fui no chat e falei assim, faça uma lista para mim dos reis da Pérsia mencionados na Bíblia. E o chat fez. Aí pronto, cortei e colei aqui. Mas o dia que eu deixar o chat pensar no meu lugar, eu vou me tornar um idiota. Você entendeu? Cuidado, não deixe a inteligência artificial pensar por você ou estudar por você.
Então, falei que peguei aqui do ChatGPT e ela me deu aqui os reis da Pérsia mencionados na Bíblia. Ciro, o Grande, que eu já citei para vocês, Isaías 45, verso 1, Dario I, Assuero, que é o Xerxes II, Artaxerxes I ou II, que é citado no livro de Esdras. Então, várias vezes, vários reis são citados. Eu vou deixar isso aqui, porque se você for assistir a live de novo depois no YouTube, você pode simplesmente congelar aqui e com calma olhar versículo por versículo desse na Bíblia. Agora, falando de Bíblia e de arqueologia e de Irã, eu vou mostrar para você pelo menos uns 3 achados arqueológicos aqui que têm relação direta com a Bíblia e com o Irã e com o povo judeu. O primeiro achado é esse aqui, olha, uma tábua de fundação encontrada em Susa, que é justamente o lugar onde Daniel teve a visão dele. Lembra que ele falou que estava na cidadela de Susa, ou Suzã? E ali, essa tábua, datada da época do rei Dario I, então falei com vocês há vários Darios, mostra como ele construiu o seu palácio. E essa tábua está escrita em persa antigo. Agora, qual que é a importância dessa tábua? Vou mostrar para você. Quando a gente vai para Esther, capítulo 1, versículos 5 a 6, a gente tem essa citação aqui, olha. Livro de Esther, capítulo 1, versículos 5 e 6. Deixa eu ver aqui. Esther, capítulo 1, versículos 5 e 6. Gente, leia depois a história da rainha Esther, que viveu no Irã. Uma rainha que foi, inclusive, uma heroína do povo judeu ali, e foi agraciada por um rei do Irã, o rei Assuero. Tanto é que uma festa importante dos judeus, a festa do Purim, é a festa que fala justamente de como o povo judeu foi liberto da morte ali. Olha que interessante, você tinha, por um lado, o inimigo do povo, que era Amã, que queria matar os judeus, mas você tinha, por outro lado, o Assuero, que favoreceu o povo judeu. E os dois eram persas. Então, olha que curioso. Então, por isso que eu falo, a gente não pode agora pegar a população e olhar todo mundo de maneira uníssona. Tem gente de todo jeito em todo lugar. Esther, capítulo 1, versículos 5 e 6, diz assim: passados esses dias, o rei Assuero, deu um banquete a todo o povo que estava na cidadela de Suzã, tanto para os maiores quanto para os menores, durante 7 dias, no pátio do jardim do Palácio Real. Havia cortinas de algodão, brancas e azuis, amarradas com cordões de linho e de púrpura, e argolas de prata e as colunas de alabastro. Aí, muita gente achou que era um exagero da Bíblia a descrição que fazia dos persas, principalmente quando a Bíblia fala que os persas tinham copo de ouro, cadeira de ouro, cama de ouro. Gente, eu vi no museu do Irã lá várias peças de ouro enormes dos antigos persas. A Bíblia não exagerou, eles tinham muito ouro mesmo. Inclusive aqui no museu do NASP nós temos algumas peças persas, até cuidado com o trocadilho, tá? Peças da Pérsia originais. Você pode visitar aqui o nosso museu e conhecer um pouquinho da história dos persas aqui.